Meus amigos, minhas amigas, colegas de trabalho, preparem seus corações, porque a história que eu vou contar hoje é daquelas que a gente nunca esquece. Era meados dos anos 2000, em São Paulo, aquela selva de pedra que nunca dorme, sabe? E lá estava ele, o pequeno Augusto, um garoto de apenas 12 anos, com a vida nas costas. Mas não se engane, meus amigos, ele não era um garoto qualquer. Augusto era um gigante, um guerreiro, um sobrevivente. Imaginem só, 12 anos. Uma idade em que a maioria das crianças só pensa em brincar, em videogame, em desenho animado. Mas Augusto, meus amigos, ele já sabia o que era a vida de verdade. Ele já conhecia a dor, a luta, a dificuldade. E mesmo assim, ele não desistia. Ele enfrentava cada dia com a garra de um leão, com a esperança de um passarinho. A cada amanhecer, uma nova batalha, a cada pôr do sol, a esperança de um futuro melhor. E acreditem, meus amigos, a vida desse garoto estava prestes a mudar de uma forma que ninguém poderia imaginar. Uma reviravolta que me ensinou mais sobre a vida do que qualquer livro, qualquer palestra, qualquer conversa. O silêncio tomou conta do lugar. Os seguranças, os funcionários do SBT, todos de boca aberta, sem acreditar no que tinham acabado de ver. Eu, Silvio Santos, confesso, fiquei sem reação por alguns segundos. Afinal, quantas crianças, na situação do Augusto, recusariam dinheiro das minhas mãos? Aquela resposta me tocou de uma maneira diferente. Eu, que sempre acreditei no valor do trabalho, que comecei a vida vendendo canetas nas ruas do Rio de Janeiro, vi naquele garoto a mesma fibra, a mesma garra que eu tive quando jovem. Guardei a nota de R$ 50, cruzei os braços e olhei diretamente para o Augusto. Você é diferente, hein, garoto? Qual o seu nome? Augusto, senhor. E a sua família, onde está? Augusto abaixou os olhos, com um semblante triste, e respondeu: minha mãe está em casa, com meus irmãos. Meu pai foi embora faz tempo. Ela tenta arrumar trabalho, mas está difícil. Eu ajudo com o que dá. O meu coração apertou. Eu sabia que aquela história se repetia em muitas casas pelo Brasil. Mas algo naquele menino me fez querer saber mais. Você estuda? Já estudei, mas tive que parar. Eu gosto muito, queria ser engenheiro mecânico, construir carros. Mas preciso trabalhar agora. As palavras do Augusto eram de uma maturidade que não combinava com a sua pouca idade. Eu podia simplesmente dar dinheiro para ele, como já fiz tantas vezes. Mas algo me dizia que aquela não era a solução. Naquele momento, sem que ninguém soubesse, eu tomei uma decisão que mudaria o destino daquela família para sempre. Fiquei em silêncio por alguns instantes, observando o Augusto. Um menino de roupas gastas, sandálias velhas, segurando o balde com firmeza, demonstrando orgulho na postura. Ele não havia pedido esmola, nem tentado comover ninguém. Ele só queria uma oportunidade para trabalhar. Aquilo me tocou profundamente. Eu, que já vi tantas histórias ao longo da vida, raramente encontrei alguém tão jovem com tanta dignidade. Os seguranças, os funcionários, todos esperando para ver como eu reagiria. E então, eu sorri e dei um leve tapinha no ombro do Augusto. Gostei de você, garoto. Vamos fazer o seguinte, você lava o carro e eu pago o que acho justo. Combinado. Os olhos do Augusto brilharam, ele assentiu rapidamente e correu para encher o balde com água limpa. Enquanto ele pegava um pedaço de sabão, guardado em uma sacolinha, eu senti um alívio no peito. Aquela era a chance dele mostrar que sabia trabalhar. Com movimentos rápidos, ele começou a ensaboar o carro, tomando o máximo de cuidado para não riscar a pintura brilhante. O carro preto refletia o céu azul daquela manhã, e o Augusto se dedicava a cada detalhe. Ele esfregava com firmeza, mas sem exageros, lembrando das técnicas que aprendeu observando outros lavadores de carro. De tempos em tempos, eu olhava discretamente, admirado com o comprometimento do garoto. Enquanto isso, um dos funcionários se aproximou e cochichou: o senhor quer que busquemos outra roupa para ele? Parece que as dele estão bem surradas. Eu balancei a cabeça negativamente. Ainda não.
Quero ver até onde ele vai com essa determinação. O Augusto levou quase 40 minutos para terminar o serviço. Quando passou o pano de secar em toda a lataria, removendo as gotas d'água, ele deu um passo para trás e analisou o carro, satisfeito. Olhou para mim e sorriu. Prontinho, senhor. Está brilhando. Caminhei ao redor do carro, passando a mão na pintura, como se fosse um avaliador experiente. Eu gosto de testar as pessoas, e o Augusto estava sendo submetido a um dos meus pequenos desafios invisíveis. Ficou muito bom, garoto. Agora me diz, quanto acha que merece por esse serviço? O Augusto pensou por um instante. Ele costumava ganhar, no máximo, R$ 5 por uma lavagem comum. Mas sabia que aquele carro era especial, e que fizeram um trabalho impecável. Ainda assim, não queria exagerar. O que o senhor achar justo, respondeu com humildade. Eu sorri, gostava daquele menino a cada minuto que passava. Peguei a carteira e tirei uma nota de R$ 100, estendendo para ele. O Augusto arregalou os olhos. Nunca, em toda a sua vida, tinha segurado uma nota tão alta. Suas mãos tremiam levemente enquanto pegava o dinheiro, sem conseguir esconder a surpresa. Senhor, tudo isso? Sim, confirmei. Trabalho bem feito deve ser recompensado. O Augusto apertou o dinheiro entre os dedos e sentiu um nó na garganta. Aquela quantia significava muito para sua família. Poderia comprar comida suficiente para pelo menos uma semana. Mas, mais do que isso, representava o reconhecimento de que seu esforço valia a pena. Muito obrigado, senhor, disse ele, com os olhos marejados. Eu prometo que vou ajudar minha mãe com isso. Eu olhei para os seguranças e, com um gesto discreto, fiz sinal para que anotassem algumas informações sobre o menino. Eu ainda não sabia exatamente o que faria, mas sentia que não poderia simplesmente ir embora e esquecer aquela história. Antes de entrar no carro, olhei para o Augusto mais uma vez. Você disse que quer ser engenheiro mecânico, né? Sim, senhor. Quero construir carros como esse. Então trate de voltar para a escola. Trabalho é bom, mas sem estudo você nunca vai chegar onde quer. O Augusto abaixou a cabeça. Queria poder voltar a estudar, mas sabia que a realidade de sua família não permitia. Mesmo sem dizer nada, eu entendi o dilema do garoto. Eu já tinha visto aquilo acontecer com muitas crianças talentosas que, por falta de oportunidades, nunca conseguiam alcançar seus sonhos. Enquanto meu carro se afastava, o Augusto ainda segurava a nota de R$ 100, sem acreditar no que acabará de acontecer. Ele correu para casa, com um sorriso no rosto, ansioso para contar tudo à mãe. Mal sabia ele que aquele encontro ainda estava longe de acabar. O Augusto correu pelas ruas estreitas e esburacadas da periferia, sentindo o coração pulsar acelerado. Não só pela corrida, mas pela euforia do que acabará de acontecer. O dinheiro, apertado em sua mão suada, era a maior quantia que já tivera. Sua cabeça fervilhava de pensamentos, mas um se sobressaía a todos: sua mãe ficaria orgulhosa. Ao virar a esquina de sua rua, avistou a pequena casa onde morava. As paredes desgastadas pelo tempo e a pintura descascada refletiam a dureza da vida que levavam. A porta estava entreaberta, e ele entrou apressado. Lá dentro, Dona Rosa, sentada em um banquinho de madeira, costurava uma peça de roupa velha para remendar. Seus dedos ágeis moviam a agulha com habilidade, mas o cansaço estampado em seu rosto mostrava que os dias não estavam fáceis. Mãe, olha só isso, o Augusto exclamou, ofegante, estendendo a nota de R$ 100 diante dela. Dona Rosa franziu a testa, largando a costura e se levantando. Seu olhar se encheu de preocupação antes mesmo de qualquer alegria. Meu filho, onde você conseguiu esse dinheiro todo? Perguntou, pegando a nota e analisando-a como se fosse algo irreal. E aí, meus amigos, o que vocês estão achando dessa história? Deixem seus comentários aqui embaixo. E não se esqueçam de deixar aquele like, hein? Se você está gostando da minha história, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda para que o YouTube mostre para mais pessoas essa história emocionante que vivi. Caminhei ao redor do carro, passando a mão na pintura,
como se fosse um avaliador experiente. Eu gosto de testar as pessoas, e o Augusto estava sendo submetido a um dos meus pequenos desafios invisíveis. Ficou muito bom, garoto. Agora me diz, quanto acha que merece por esse serviço? O Augusto pensou por um instante. Ele costumava ganhar, no máximo, R$ 5 por uma lavagem comum. Mas sabia que aquele carro era especial, e que fizeram um trabalho impecável. Ainda assim, não queria exagerar. O que o senhor achar justo, respondeu com humildade. Eu sorri, gostava daquele menino a cada minuto que passava. Peguei a carteira e tirei uma nota de R$ 100, estendendo para ele. O Augusto arregalou os olhos. Nunca, em toda a sua vida, tinha segurado uma nota tão alta. Suas mãos tremiam levemente enquanto pegava o dinheiro, sem conseguir esconder a surpresa. Senhor, tudo isso? Sim, confirmei. Trabalho bem feito deve ser recompensado. O Augusto apertou o dinheiro entre os dedos e sentiu um nó na garganta. Aquela quantia significava muito para sua família. Poderia comprar comida suficiente para pelo menos uma semana. Mas, mais do que isso, representava o reconhecimento de que seu esforço valia a pena. Muito obrigado, senhor, disse ele, com os olhos marejados. Eu prometo que vou ajudar minha mãe com isso. Eu olhei para os seguranças e, com um gesto discreto, fiz sinal para que anotassem algumas informações sobre o menino. Eu ainda não sabia exatamente o que faria, mas sentia que não poderia simplesmente ir embora e esquecer aquela história. Antes de entrar no carro, olhei para o Augusto mais uma vez. Você disse que quer ser engenheiro mecânico, né? Sim, senhor. Quero construir carros como esse. Então trate de voltar para a escola. Trabalho é bom, mas sem estudo você nunca vai chegar onde quer. O Augusto abaixou a cabeça. Queria poder voltar a estudar, mas sabia que a realidade de sua família não permitia. Mesmo sem dizer nada, eu entendi o dilema do garoto. Eu já tinha visto aquilo acontecer com muitas crianças talentosas que, por falta de oportunidades, nunca conseguiam alcançar seus sonhos. Enquanto meu carro se afastava, o Augusto ainda segurava a nota de R$ 100, sem acreditar no que acabará de acontecer. Ele correu para casa, com um sorriso no rosto, ansioso para contar tudo à mãe. Mal sabia ele que aquele encontro ainda estava longe de acabar. O Augusto correu pelas ruas estreitas e esburacadas da periferia, sentindo o coração pulsar acelerado. Não só pela corrida, mas pela euforia do que acabará de acontecer. O dinheiro, apertado em sua mão suada, era a maior quantia que já tivera. Sua cabeça fervilhava de pensamentos, mas um se sobressaía a todos: sua mãe ficaria orgulhosa. Ao virar a esquina de sua rua, avistou a pequena casa onde morava. As paredes desgastadas pelo tempo e a pintura descascada refletiam a dureza da vida que levavam. A porta estava entreaberta, e ele entrou apressado. Lá dentro, Dona Rosa, sentada em um banquinho de madeira, costurava uma peça de roupa velha para remendar. Seus dedos ágeis moviam a agulha com habilidade, mas o cansaço estampado em seu rosto mostrava que os dias não estavam fáceis. Mãe, olha só isso, o Augusto exclamou, ofegante, estendendo a nota de R$ 100 diante dela. Dona Rosa franziu a testa, largando a costura e se levantando. Seu olhar se encheu de preocupação antes mesmo de qualquer alegria. Meu filho, onde você conseguiu esse dinheiro todo? Perguntou, pegando a nota e analisando-a como se fosse algo irreal. E aí, meus amigos, o que vocês estão achando dessa história? Deixem seus comentários aqui embaixo. E não se esqueçam de deixar aquele like, hein? Se você está gostando da minha história, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda para que o YouTube mostre para mais pessoas essa história emocionante que vivi. E vocês, meus amigos, ainda acompanhando a história desse garoto que me trouxe tantas emoções? Preparem-se, porque o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. Eu lavei o carro de um moço lá no SBT, mãe. Ele gostou do meu trabalho e me pagou isso tudo, respondeu Augusto, com um sorriso orgulhoso. Dona Rosa apertou os lados e olhou fixamente para o filho. Ela sabia que ele era trabalhador, honesto e esforçado, mas R$ 100 era muito dinheiro.
Não queria acreditar que alguém simplesmente pagaria tanto assim por um serviço simples. Que moço, Augusto? Tem certeza que não foi esmola? O menino balançou a cabeça veementemente. Não, mãe. Eu juro. No começo, ele até tentou me dar dinheiro sem eu trabalhar, mas eu disse que não queria esmola. Falei que queria merecer o dinheiro. Aí ele deixou eu lavar o carro e no final me pagou isso. Os olhos de Dona Rosa se encheram de lágrimas. Ela conhecia bem o filho e sabia que ele falava a verdade. Segurou seu rosto com as duas mãos, encarando-o profundamente. Você tem um coração bom, meu filho. Deus está vendo. Augusto sorriu, sentindo-se reconfortado com as palavras da mãe. Ele sabia que aquilo não mudaria a vida deles completamente, mas por um momento sentiu que estavam um pouco mais próximos de um dia melhor. Naquela noite, a família jantou com fartura. Dona Rosa foi ao mercadinho e comprou arroz, feijão, carne e até algumas frutas para os irmãos menores. O cheiro da comida quente preencheu a casa, e por um instante todos esqueceram das dificuldades. No dia seguinte, Augusto acordou cedo como sempre, mas sentia-se diferente. Era como se algo estivesse prestes a acontecer. Ainda sem saber o que o aguardava, pegou seu balde e suas poucas ferramentas de trabalho e seguiu para o mesmo local onde tudo acontecerá no dia anterior. Dessa vez, notou algo diferente. Um homem de terno escuro e expressão séria o esperava ao lado de um carro preto. Quando viu se aproximar, abriu um sorriso discreto. Você é o Augusto? O menino hesitou antes de responder. Sim, senhor. O homem se apresentou. Meu nome é Roberto. Trabalho com o senhor Silvio Santos. Ele quer falar com você. O coração de Augusto disparou. Comigo? Mas eu fiz alguma coisa errada. Roberto riu. Pelo contrário. Ele gostou muito da sua história e quer conhecer sua família. O menino sentiu um misto de medo e empolgação. O que Silvio Santos queria com ele? Será que sua mãe ficaria nervosa? Mas no fundo, uma pontada de esperança crescia dentro dele. Talvez fosse uma chance de algo bom acontecer. Entrou no carro hesitante. Enquanto Roberto dirigia pelas ruas da cidade rumo à sua casa, o trajeto foi silencioso, mas Augusto não conseguia impedir sua mente de imaginar 1000 possibilidades. Ao chegar, Dona Rosa estava varrendo a calçada, e os irmãos menores brincavam com tampinhas de garrafa no chão de terra. Quando viu o carro preto estacionar, ela parou, segurando a vassoura com força. Seu instinto maternal imediatamente a colocou em alerta. Augusto saiu do carro apressado e correu até ela. Mãe, não fica assustada. Esse moço trabalha com o Silvio Santos, e ele quer te conhecer. Os olhos de Dona Rosa se arregalaram. O Silvio Santos? O dono do SBT. Antes que pudesse processar a informação, um segundo carro encostou, e para seu espanto, a porta traseira se abriu, revelando a figura inconfundível do próprio Silvio Santos. A vizinhança logo percebeu o movimento. Pessoas começaram a sair das casas, curiosas, cochichando entre si. Dona Rosa limpou as mãos do avental e, num gesto instintivo, ajeitou o cabelo. Ela não podia acreditar que um dos homens mais importantes da televisão brasileira estava ali, parado em frente à sua casa simples. Silvio se aproximou com um sorriso caloroso e cumprimentou Dona Rosa com um aperto de mão firme. E aí, meus amigos, o que vocês estão achando dessa história? Deixem seus comentários aqui embaixo. E não se esqueçam de deixar aquele like, hein? Se você está gostando da minha história, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda para que o YouTube mostre. E vocês, meus amigos, ainda acompanhando essa história que me trouxe tantas emoções? A cada capítulo, me surpreendo mais com a força e a determinação desse garoto. Dona Rosa, é um prazer conhecê-la. Seu filho é um menino de ouro. A mulher, emocionada, sentiu os olhos marejarem. O prazer é meu, senhor Silvio. Mas o que traz o senhor aqui? Olhei ao redor e percebi a situação da família. A casa era pequena, de reboco, e os móveis claramente eram de doações.
As crianças brincavam com objetos improvisados, e a geladeira, que podia ser vista pela porta entreaberta, parecia antiga. Eu vim porque o Augusto me lembrou de uma coisa muito importante. Quando eu tinha a idade dele, também precisei trabalhar. Eu vendia canetas e carteirinhas nas ruas do Rio de Janeiro. Sei como é difícil querer ajudar a família e, ao mesmo tempo, ter sonhos grandes. Dona Rosa sentiu, tentando conter a emoção. Meu filho sempre foi trabalhador, senhor. Desde pequeno ele quer ajudar, mas eu queria que ele pudesse estudar. Sorri e coloquei a mão no ombro do Augusto. É exatamente por isso que estou aqui. Quero ajudar, mas com uma condição: esse menino precisa voltar para a escola. Trabalho é bom, mas estudo é melhor ainda. Dona Rosa cobriu a boca com a mão, surpresa. O senhor está falando sério? Com certeza, confirmei. Eu e minha equipe vamos ajudar vocês. Sua casa precisa de algumas melhorias, e você merece uma oportunidade de trabalho. Vamos garantir que seus filhos tenham o que comer, mas em troca, quero que o Augusto volte a estudar e se prepare para um futuro melhor. Augusto sentiu um nó na garganta. Era como se um sonho distante estivesse, de repente, ao alcance de suas mãos. Dona Rosa segurou minha mão com força. Eu nem sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só quero ver esse menino estudando e, quem sabe, um dia construindo os carros que tanto sonha. A partir daquele dia, a vida do Augusto e sua família começaria a mudar de uma forma que ele nunca imaginou. Nos dias seguintes, a vida do Augusto e sua família começou a mudar de maneira que ninguém na vizinhança poderia imaginar. O que antes parecia apenas um encontro casual comigo se transformou em uma oportunidade real de recomeço. Na manhã seguinte à minha visita, uma equipe do SBT chegou ao bairro em uma van, vestindo uniformes e carregando pranchetas. Os funcionários desceram do veículo e começaram a conversar com Dona Rosa, avaliando as condições da casa. Augusto, ainda sem acreditar no que estava acontecendo, observava tudo atentamente. O pequeno quintal, antes silencioso e vazio, agora estava cheio de movimento. Alguns vizinhos se reuniram próximos ao portão, curiosos para saber o que estava acontecendo. Dona Rosa, ainda meio atordoada com toda a situação, mal conseguia acreditar no que ouvia. Um dos homens explicou que a casa passaria por reformas para garantir melhores condições para a família. Além disso, eles garantiriam uma geladeira nova, fogão e alguns móveis essenciais. A ordem veio direto do Sr. Silvio Santos, explicou um dos funcionários. Ele quer que vocês tenham um recomeço com dignidade. Lágrimas escorreram pelo rosto de Dona Rosa. E aí, meus amigos, o que vocês estão achando dessa reviravolta na vida do Augusto? Deixem seus comentários aqui embaixo. E não se esqueçam de deixar aquele like, hein? Se você está gostando da minha história, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda para que o YouTube mostre para mais pessoas essa história emocionante que vivi. Meus amigos, será que o Augusto vai conseguir realizar o sonho de voltar a estudar? Quais outras surpresas o destino reserva para essa família? Fiquem ligados, porque a história continua. E vocês, meus amigos, ainda acompanhando essa história que me trouxe tantas emoções? A cada capítulo, me surpreendo mais com a força e a determinação desse garoto. Ela nunca havia recebido tanta atenção na vida. Vivia batalhando para manter os filhos alimentados e protegidos, mas a pobreza era uma sombra difícil de afastar. Agora, pela primeira vez em muitos anos, sentia que as coisas poderiam melhorar. Enquanto os trabalhadores tomavam nota do que precisaria ser feito na casa, Augusto foi chamado por Roberto, o mesmo assistente que havia ido buscá-lo no dia anterior. Então, garoto, pronto para voltar à escola? A pergunta pegou Augusto de surpresa. Ele sempre quis estudar, mas com o tempo tinha aprendido a aceitar a dura realidade de que precisava trabalhar. Agora, de repente, a ideia de estar de volta à sala de aula parecia estranhamente possível. Mas eu não posso deixar minha mãe sozinha, murmurou, olhando para Dona Rosa, que ainda conversava com os funcionários. Roberto sorriu e colocou a mão em seu ombro. Você não precisa mais se preocupar com isso. Sua mãe vai começar a trabalhar.
o Sr. Silvio arrumou um emprego para ela em um lugar seguro, com salário fixo. Sua única responsabilidade agora é estudar e correr atrás do seu sonho. Augusto sentiu o peito apertar. Não estava acostumado a pensar em si mesmo durante tanto tempo. Sua única preocupação tinha sido sobreviver e ajudar a família. Agora, a ideia de simplesmente ser um estudante parecia estranha. No final daquele dia, depois que a equipe do SBT partiu, Dona Rosa reuniu os filhos na pequena sala da casa e os abraçou. Meus filhos, hoje foi um dia que Deus mandou para nós. A partir de agora, nossa vida vai mudar, mas quero que vocês nunca se esqueçam de uma coisa: nada cai do céu sem esforço. O que o Sr. Silvio fez por nós foi porque ele viu que somos trabalhadores, que somos honestos. Então, a partir de hoje, prometam que vão honrar essa chance. As crianças assentiram, e Augusto, segurando a mão da mãe, prometeu em voz alta: eu vou estudar e vou ser alguém na vida, mãe. Nos dias seguintes, as reformas na casa começaram. Um caminhão chegou trazendo tijolos, cimento e telhas novas. Os vizinhos olhavam com admiração enquanto os pedreiros trabalhavam para consertar as rachaduras das paredes, reforçar o telhado e instalar um novo sistema elétrico. Dentro da casa, móveis novos foram colocados no lugar dos antigos, e um eletrodoméstico que Augusto nunca imaginou ter na vida apareceu: uma televisão novinha, presente de Silvio Santos. Dona Rosa começou seu novo emprego em uma empresa de serviços gerais. Pela primeira vez, ela teria um salário fixo, carteira assinada e benefícios. Era algo que ela sonhara há muito tempo, mas que sempre parecia impossível de conseguir. Agora, com estabilidade financeira, poderia finalmente respirar aliviada e dar uma vida melhor para os filhos. Enquanto tudo isso acontecia, Augusto se preparava para voltar à escola. No primeiro dia de aula, vestiu um uniforme novo, presente da equipe do SBT, olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Estava acostumado a se ver sujo de sabão e poeira após um dia inteiro lavando carros, mas agora via um garoto comum, com um futuro pela frente. Quando chegou na escola, os olhares curiosos dos colegas caíram sobre ele. Muitos já tinham ouvido falar do que acontecerá, e alguns até comentavam baixinho sobre a história de como Silvio Santos havia ajudado sua família. Mas Augusto não se importava com os cochichos. Seu foco era aprender. Na primeira aula de matemática, a professora percebeu que ele tinha certa facilidade com números. Augusto, você gosta de cálculos? Perguntou, surpresa com a rapidez com que ele resolvia os problemas do quadro. O menino sorriu timidamente. Sim, professora. Eu sempre gostei de entender como as coisas funcionam. A professora assentiu, impressionada. Você tem talento, garoto. Quem sabe um dia você se torne um grande engenheiro. Augusto sentiu o coração acelerar. E aí, meus amigos, o que vocês estão achando dessa transformação na vida do Augusto e sua família? Deixem seus comentários aqui embaixo. E não se esqueçam de deixar aquele like, hein? Se você está gostando da minha história, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda para que o YouTube mostre para mais pessoas essa história emocionante que vivi. Meus amigos, será que Augusto vai conseguir realizar o sonho de ser engenheiro? Quais outros desafios ele terá que enfrentar? Fiquem ligados, porque a história continua. Era exatamente isso que ele queria, e pela primeira vez alguém, que não fosse ele próprio, acreditava que isso era possível. No final daquele dia, ao voltar para casa, encontrou sua mãe sentada no sofá, segurando um envelope. Quando ele entrou, ela olhou para ele com um brilho diferente nos olhos. O que foi, mãe? Dona Rosa entregou o envelope para ele. O Sr. Silvio mandou isso para você. Com mãos trêmulas, Augusto abriu o envelope e encontrou uma carta escrita à mão. Augusto, quando eu tinha a sua idade, ninguém me deu um caminho fácil. Eu precisei encontrar o meu. Mas hoje eu posso ajudar aqueles que merecem, e você mostrou que é um menino de ouro. Nunca perca essa garra, nunca desista do seu sonho. Eu sei que um dia você vai construir os carros que tanto deseja. Com carinho, Silvio Santos. Ao lado da carta, havia um caderno novinho e um pequeno cofrinho, simbolizando que todo grande sonho começa com pequenos passos.
Augusto segurou a carta com força e, naquele momento, fez uma promessa silenciosa. Ele nunca decepcionaria a confiança que Silvio Santos depositou nele. Os dias passaram, e a vida de Augusto começou a tomar um rumo que ele jamais imaginaria. Antes, seu mundo girava em torno do trabalho duro, das preocupações constantes com o dinheiro e da responsabilidade de ajudar sua mãe e seus irmãos. Agora, ele se via diante de um novo desafio: estudar e construir um futuro melhor. Na escola, a adaptação não foi fácil. O tempo longe das salas de aula havia deixado lacunas em seu aprendizado, e ele sentia dificuldade em algumas matérias. Mas isso não o desmotivou. Pelo contrário, cada desafio era encarado com a mesma determinação com que lavava carros nas ruas. Ele se sentava na primeira fileira, anotava tudo com atenção e, quando não entendia algo, ficava depois da aula perguntando à professora. Com o tempo, foi ganhando confiança. A matemática, que já era sua matéria favorita, tornou-se ainda mais fascinante. Ele adorava resolver problemas e entender os cálculos por trás das coisas. Sempre que via um carro na rua, imaginava como os motores funcionavam, como as peças se encaixavam e o que ele poderia fazer para um dia construir algo ainda melhor. Dona Rosa também estava se acostumando à nova vida. O emprego fixo lhe dava uma tranquilidade que há muito tempo ela não sentia. Todas as manhãs, ela saía cedo, pegava o ônibus e voltava à noite, cansada, mas satisfeita por saber que agora podia oferecer uma vida mais digna aos filhos. Os vizinhos olhavam com admiração para aquela mudança. A casa também estava completamente transformada. As reformas feitas pela equipe do SBT deixaram o pequeno lar mais aconchegante. O telhado não vazava mais, as paredes estavam pintadas, e a cozinha tinha novos eletrodomésticos. Pela primeira vez, Augusto dormia sem se preocupar se a chuva da madrugada alagaria o quarto. Certa tarde, enquanto voltava da escola, encontrou um envelope esperando por ele em cima da mesa da sala. Sua mãe sorriu e fez sinal para que ele abrisse. Com o coração acelerado, ele rasgou a borda do papel e puxou uma nova carta. Augusto, espero que esteja indo bem nos estudos. Quero lhe fazer um convite. No próximo domingo, venha ao SBT. Tenho algo para lhe mostrar. Abraços, Silvio Santos. Ele sentiu um arrepio na espinha. O que Silvio queria lhe mostrar? Sua mãe percebeu sua ansiedade e segurou sua mão com carinho. Meu filho, seja lá o que for, lembre-se de que ele acredita em você. No domingo pela manhã, ele vestiu sua melhor roupa e foi acompanhado da mãe até os estúdios do SBT. A emissora, que antes ele via apenas de longe enquanto lavava carros, agora estava ali, ao seu alcance. Os portões se abriram, e ele foi levado para uma sala onde o esperava com um sorriso no rosto. Augusto, como está indo a escola? Estou me esforçando muito, Sr. Silvio. Eu fiz um gesto para que ele se aproximasse. E aí, meus amigos, o que vocês estão achando dessa jornada do Augusto? Deixem seus comentários aqui embaixo. E não se esqueçam de deixar aquele like, hein? Se você está gostando da minha história, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda para que o YouTube mostre para mais pessoas essa história emocionante que vivi. Meus amigos, o que será que eu fui mostrar para o Augusto? Quais surpresas o destino reserva para esse encontro? Fiquem ligados, porque a história continua. Então, apontei para uma grande tela. Quero lhe mostrar algo. A tela acendeu e começou a exibir imagens de fábricas de automóveis, engenheiros projetando veículos, máquinas montando peças e desenhos técnicos detalhados. Augusto ficou hipnotizado. Sabe o que é isso, garoto? Perguntei. É onde fazem os carros, exatamente. E se eu lhe disser que, se continuar estudando, você pode trabalhar em um lugar como esse um dia? O menino olhou para mim com os olhos brilhando. O senhor acha que eu consigo? Não só acho, como tenho certeza, respondi. Mas precisa continuar no caminho certo, educação e trabalho duro. Você já provou que tem coragem, agora precisa de conhecimento. Augusto assentiu, sentindo uma força crescer dentro dele. Antes de ir embora, entreguei a ele um presente especial, um pequeno modelo de carro feito de metal,
Uma miniatura de um automóvel de verdade. Guarde isso com você. Sempre que tiver dúvidas ou pensar em desistir, olhe para esse carrinho e lembre-se do seu sonho. Augusto segurou a miniatura com cuidado, como se fosse um tesouro. Naquele dia, ao voltar para casa, ele sentou-se na cama e ficou olhando para o pequeno carro em suas mãos. A ficha começava a cair, ele realmente tinha uma chance de mudar sua vida. E não só a dele, mas a de sua família também. Os anos passaram, e Augusto manteve sua promessa. Estudou com dedicação, esforçou-se mais do que nunca e, com o tempo, conquistou oportunidades que antes pareciam impossíveis. Eu, Silvio Santos, nunca mais precisei lhe dar nada, porque o maior presente já havia sido entregue, a chance de acreditar que ele podia ir além. Hoje, é impossível não sentir saudades de Silvio Santos, que nos deixou em 2024, mas cuja generosidade e carisma permanecem vivos na memória de milhões de brasileiros. Ele não foi apenas um ícone da televisão, mas também um homem que mudou vidas por onde passou. Para Augusto, aquele encontro inesperado foi a prova de que um gesto de bondade pode transformar destinos e abrir portas para um futuro brilhante. E aí, meus amigos, o que vocês acharam dessa história? Deixem seus comentários aqui embaixo. E não se esqueçam de deixar aquele like, hein? Se você está gostando da minha história, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda para que o YouTube mostre para mais pessoas essa história emocionante que vivi. Meus amigos, essa história nos mostrou que o amor, a esperança e a solidariedade podem transformar vidas e inspirar o mundo. A história de Augusto me ensinou que, mesmo nos momentos mais difíceis, a força interior e a bondade podem florescer, criando laços que duram para sempre. Agradecemos de coração a cada um de vocês que nos acompanhou nessa jornada. Se você se emocionou, se inspirou ou se sentiu tocado por essa história, compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e amor. E lembrem-se, do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar.